Oi, pessoal, eu sou o Júlio, eu sou clínico, sou coordenador do Centro Perioperatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e vou falar um pouquinho para vocês de complicações perioperatórias. A gente está fazendo aqui uma série de aulas sobre complicações cardíacas perioperatórias, a gente falou um pouquinho sobre a introdução, fisiopatologia, epidemiologia, e hoje a gente vai falar sobre as escalas e algoritmos de avaliação de risco cardíaco, quer dizer, que eu uso, como eu uso, por que eu uso, qual a escala se adequa melhor para a minha população. Aqui a primeira escala que a gente pensa é a escala de risco intrínseco, a gente chama assim porque é o risco que é intrínseco à cirurgia. Então, pego o tipo de cirurgia e olho qual a chance desse tipo de cirurgia, quantos pacientes desenvolveram complicações cardíacas. Essa escala de risco intrínseco, ela me separa pacientes em alto risco, intermediário e baixo risco. Quais são os pacientes de baixo risco? Procedimentos endoscópicos, superficiais, operações de mama, operações oftalmológicas, todos esses pacientes são de baixo risco. Baixo risco quer dizer que esses pacientes têm uma chance menor do que 1% de ter complicação cardíaca no pós-operatório. Os pacientes de risco intermediário são os pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias neurológicas, intraperitoneais, intratorácicas, ortopédicas, urológicas e, dentre as cirurgias vasculares, a endarterectomia de carótida. Esses pacientes têm um risco de complicação entre 1% e 5% no pós-operatório. E os pacientes de alto risco? Cirurgias de emergência, principalmente em pacientes idosos, e classicamente as cirurgias arteriais periféricas de aorta e dos grandes vasos, tá? Outro tipo de cirurgia que tem muita complicação são operações prolongadas com grande perda de volume por fluido, sangue. Esses pacientes têm uma chance de complicação pós-operatória em torno de acima de 5%. Quando a gente fala operações prolongadas, grande perda de volume, de líquido, de sangue, isso é meio... isso fica meio subjetivo, né? Então, o American Heart define esse risco intrínseco dessa maneira, e o consenso europeu, ele consegue definir um pouco melhor para a gente, listar um pouco melhor para a gente quais são essas cirurgias prolongadas com perda de volume grande, com perda de fluidos, de sangue, e que tem uma chance maior de 5% de complicação no pós-operatório. Duodenospancreatectomias, ressecções hepáticas, esofagectomia, ressecções adrenais, cistectomia, pneumectomia, transplante pulmonar ou hepático, são essas cirurgias que são consideradas de grande porte, com grande perda de fluido, de sangue. Uma chance de complicação aí acima de 5%. Quando a gente coloca dentro de uma população lá do centro perioperatório esta classificação, a gente vê que essa classificação bate, nossa população se encaixa nessa classificação. Os pacientes de baixo risco, nenhum teve complicação cardíaca, aqui maior parte de cirurgia oftalmológica, paciente de risco intermediário, 4,7%, paciente de alto risco, em torno de 17%, aqui também, principalmente cirurgia vascular. Olhando agora os índices cardíacos, índices de complicação específica cardíaca, partindo do pressuposto da cirurgia e principalmente das características dos pacientes, vou passar um históricozinho dos principais índices, como é que eles se desenvolveram, até chegar no que a gente usa hoje, tá? O índice de Goldman de 77, leva em consideração a idade, se teve infarto, coisas do exame clínico, que é uma coisa interessante, então, terceira bolha, estágio jugular, a estenose valvar aórtica, importante, baseada simplesmente no exame clínico, extrasístoles ventriculares, outros ritmos que não sinusal, e alguns parâmetros de comprometimento do estado geral, como hipoxemia, hipercapnia, hipocalemia, acidose, insuficiência renal, doenças hepáticas, tudo isso aumentava o risco, junto de cirurgia de emergência e de cirurgia intraperitoneal. Quando eu vou olhar o índice de Goldman, ele consegue me separar as classes, ele vai de classe 1 a 4, ele consegue separar num crescente os riscos de vida, então as complicações cardíacas entre a classe 1 e 4, passando de 0,7 no baixo risco até 22% de chance de complicação, e o risco de morte cardíaca passando de 0,2 até 56% dos pacientes classe 4.
Ele usou 1.001 pacientes acima de 40 anos para qualquer tipo de cirurgia. Esse é o primeiro índice de complicação cardíaca desenvolvido, ele ainda é usado hoje em dia, tem bastante gente que o conhece, por isso que eu resolvi citar aqui. Esse segundo índice, 86, é o índice de Detsky, ele leva em consideração também a idade de 170 anos, também o infarto, aí se é a mais ou a menos do que 6 meses, anginas graves, então angina classicional 3 e 4 da Canadian Society, ou angina estável nos últimos 6 meses, história de edema agudo de pulmão, ou na última semana, ou também nos últimos 6 meses, em algum momento da vida, desculpa. Ritmo não sinusal, ou a presença de mais do que 100 extrasístoles ventriculares, suspeita também clínica de cenose aórtica importante, e aqueles mesmos parâmetros de acometimento geral de saúde, então hipoxemia, hipercapnia, hipocalemia, insuficiência renal, restrição ao leito e cirurgia de emergência. O índice de Detsky, ele consegue nos mostrar bem quais os pacientes que são de alto risco. Então, você vê aqui, acima de 20 pontos, já tem mais de 27% de chance de complicação, até 60%, acima de 30 pontos. Mas entre os 5% dos pacientes classe 1 até os 27%, é muita coisa. Então, se a gente tivesse algum jeito de melhorar essa classificação do Detsky, seria interessante. Aí que entra o algoritmo do American College of Physicians de 97. O que ele faz? Ele classifica os pacientes pelo Detsky, pacientes classe 2 e 3 de Detsky já são alto risco, eu vou ver o que eu vou fazer uma nova avaliação, vou ver se eu posso melhorar ou diminuir esse risco, ou rever o tipo de cirurgia, e para os pacientes classe 1, eu vou analisar as variáveis de risco. Quais são essas variáveis de risco? De novo, a idade acima de 70, história de infarto, história de CC, ondas Q do eletrocardiograma, hipertensão com hipertrofia ventricular no eletrocardiograma, história de angina, diabetes, ectopia ventricular e anormalidades isquêmicas do segmento ST. Se o paciente tem 0 ou nenhuma dessas, ou uma dessas variáveis, eu coloco ele com baixo risco, a chance de complicação é menor que 3%, e eu posso proceder à cirurgia sem mais preocupações. Se o paciente tem 2 ou mais dessas variáveis, ele é de um risco intermediário. A chance de complicação é de 3 a 15%. E aí, quanto mais dessas variáveis ele tem, maior a chance de complicação. E aí eu tenho que ver, pelo algoritmo do American College of Physicians, se esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardiovascular ou uma cirurgia não cardiovascular. Se eu for fazer uma cirurgia não vascular, eu procedo à cirurgia sem mais outro tipo de avaliação. Quando eu vou fazer uma cirurgia vascular, eu preciso, pelo algoritmo do American College of Physicians, fazer um teste não invasivo para isquemia. Se o teste é negativo, eu posso proceder à cirurgia sem maiores intervenções. Se o teste é positivo, eu vou ver o que eu vou fazer realmente antes da cirurgia. Se eu posso mudar a cirurgia, se eu preciso fazer algum outro tipo de intervenção, etc. Esse algoritmo da American College of Physicians ainda é usado bastante, especialmente para cirurgias vasculares, especialmente porque também ele fala bastante a favor de fazer o teste não invasivo para isquemia, para cirurgias vasculares. Chegamos aí em 99 no risco de Lee. Este é o risco que tem sido mais usado em todos os estudos de avaliação de risco cardíaco, apesar do estudo ter usado só 4.200 pacientes, mais ou menos, um pouco 4.300 pacientes. Esse estudo, esse índice já foi replicado em inúmeros estudos, com algumas diferenças na incidência de complicação, mas é o risco mais utilizado quando a gente fala de estudo de risco perioperatório ou de alguma intervenção, é baseado no risco de Lee. É um risco simples, que é fácil de aplicar, ele tem 6 variáveis, então, você vê que os vídeos anteriores tem um monte de coisa, eu preciso ficar ou anotando, ou tendo uma folha ao ler, eu posso até pensar, ter ele na cabeça. Essas 6 variáveis, a parte de uma cirurgia de não baixo risco, então cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal. A presença de doença arterial coronariana, e a doença arterial coronariana pode ser qualquer doença arterial coronariana. Então, a presença de um taquiê, sintoma de isquemia, teste positivo, teste não invasivo positivo, uso de nitrato para sintomas. Então,
qualquer achado era considerado como doença arterial coronariana no índice de Lee original. Insuficiência cardíaca congestiva, e aí também interessante nesse índice original de Lee, que a insuficiência cardíaca congestiva era clínica e com radiografia de tórax, não tinha eco para todo mundo, então não era todo mundo que fazia ecocardiograma para saber se tinha realmente, qual era o valor da fração de ejeção, então era clínica de insuficiência cardíaca. Doença cerebrovascular, que aí entra acidente vascular cerebral ou acidente isquêmico transitório. Diabetes com o uso de insulina, então o Lee original ele usa o uso de insulina, não só o diabetes, lato sensu, e a creatinina pré-operatória acima de 2. O que é interessante olhar no Lee? Quando eu olho para o número de variáveis e o risco de complicação, o paciente que tem nenhuma variável tem 0,4%, o paciente que tem uma variável, 0,9%, que tem duas variáveis, classe 3, isso sempre confunde um pouquinho, 7%, e o paciente que tem 3 ou mais variáveis, ele tem em torno de 11%. Esse é o valor do Lee original. Sempre quando a gente olha outros estudos, por exemplo, o algoritmo da Canadian Society de 2017, obviamente que ele parte de alguns pacientes que têm uma idade mais avançada ou têm a doença cardiovascular já, ele tem uma incidência de 3,9% de complicação cardíaca para quem não tem nenhuma variável, 6% para quem tem uma, 10% para quem tem duas e 15% para quem tem 3. E a gente também, na tese do Fábio Machado, aplicou esse índice de Lee, olhando para quem ia ter complicação, e aqui para quem não tinha nenhuma variável, a chance de complicação 0,24%, 6,5% para quem tem uma variável, 14% para quem tinha duas, e 25,6% para quem tinha 3 variáveis. Isso mostra que o índice de Lee, ele consegue estratificar bem o risco, mas se eu for olhar o valor original do estudo, ele subestima o risco de complicação da nossa população, por isso o ideal é eu me basear no que tem de complicação, e se eu puder ter algum dado da população que eu estou atendendo, seria o ideal. Uma outra coisa importante do índice de Lee, olhando essa meta-análise aqui com 24 estudos, olhando qual a acurácia do Lee como índice de risco cardíaco, ele tem uma acurácia melhor quando a cirurgia é uma cirurgia não vascular, e ele tem uma acurácia um pouco pior quando a gente fala de cirurgia vascular. Então, também, de novo, essa acurácia menor é porque ele subestima um pouco o índice de complicação. Então, um índice bastante usado, ele pode ser usado para cirurgia vascular, mas ele tem um desempenho melhor para cirurgia não vascular. Com isso, acabaram desenvolvendo alguns outros índices para cirurgia vascular. Eu escolhi trazer esse, que é o do Vascular Study Group de New England, também conhecido como Lee-VASC, que olha a idade, a partir de 60 anos, dividido em décadas, história de doença coronariana, história de insuficiência cardíaca, DPOC, que é uma coisa que não tinha muito nos outros índices, a não ser com hipoxemia ou com hipercapnia, insuficiência renal, tabagismo, que também é outra coisa que não aparece nos outros índices, diabetes com insulinoterapia, uso crônico de beta-bloqueador, e uma coisa que é interessante nesse índice é que ele tem uma pontuação negativa, quer dizer, eu consigo diminuir o risco do meu paciente se ele já fez uma vascularização miocárdica prévia. Este índice também consegue me diferenciar em faixas o risco de complicação, então até 3 pontos, 2,8, e vai aumentando isso até o paciente que tem acima de 8 pontos, em torno de 25% de chance de complicação, e a gente usa esse estudo, usa esse índice, às vezes, principalmente para cirurgia vascular, porque o Lee, ele acaba subestimando a chance de complicação no paciente que faz cirurgia vascular. Esse é o outro índice, esse é o mais recente de todos, de 2011, é do National Surgical Quality Improvement Program, é um programa de qualidade hospitalar em cirurgia, onde você tem que cumprir várias metas. Dentre as metas, eu preciso colocar as características do meu paciente que vai operar, e se ele teve algum desfecho ou não. A gente vai falar aqui, quando a gente está falando de complicação cardíaca, a gente está falando de infarto do miocárdio e parada cardiorrespiratória, mas esse
National Program, ele tem, você tem que colocar nele, inserir os dados de complicação de várias coisas, de pneumonia, de evento de tromboembolismo venoso, de insuficiência renal, então você consegue ter uma ideia importante das complicações geral dos pacientes. Neste algoritmo aqui, nessa tabela de risco, a gente fala de infarto no miocárdio e parada cardiorrespiratória. A idade em anos conta, então é uma progressão linear, então não tem como eu decorar isso. A classificação em ASA do paciente, a gente falou lá na aula de avaliação de risco geral, um pouco mais detalhadamente sobre a classificação de ASA. Então, ASA é um paciente que é sadio, não tem alterações orgânicas, não bebe, não fuma. ASA 2, o paciente que tem alteração sistêmica leve. ASA 3, paciente com alteração sistêmica grave e que causa algum tipo de limitação funcional. ASA 4 é o paciente grave, que representa risco de vida, e ASA 5 é o paciente que não vai sobreviver se você não fizer a cirurgia. A insuficiência renal, de novo, com corte de creatinina para 1,5, e a funcionalidade aqui, é dependência ou não para as atividades básicas de vida diária. Então, para o paciente que é totalmente independente, eu tenho um risco menor do que para pacientes que têm dependência parcial ou total. E também tem uma lista com 21 tipos de procedimento, e cada um desses procedimentos tem um peso relativo na incidência de complicação cardíaca pós-operatória. Como é um banco de dados, o número de pacientes é enorme, 260 mil pacientes na validação, mais de 200 mil pacientes no desenvolvimento, na derivação da tabela de risco, porém é um estudo retrospectivo. Então, lembra que eu não tenho uma busca ativa dos eventos cardíacos e eu não tenho uma segurança em como isto é registrado. Mas ele tem um desempenho aparentemente interessante na predição de infarto pós-operatório. Então, o Fábio Machado pegou esses índices, alguns deles, na verdade, que tinha na época, e foi ver que índice que tinha uma curaça melhor para a população que ele atendia aqui, que a gente atendia no centro perioperatório aqui na Faculdade de Medicina da USP. E quando eu comparo todos os índices, o Lee ainda me deu uma acurácia melhor, e aparentemente bem melhor que os outros, 0,77 para eventos cardíacos e 0,79 para infarto e morte cardíaca. Então, para a gente, na nossa população, aparentemente, usar o Lee parece ser uma boa opção. Quando eu vou olhar o que os guidelines dizem, as recomendações, tanto europeias, quanto americanas, quanto brasileiras, canadenses, recomendam o Lee como o índice de risco a ser utilizado. Eu posso usar o Gupta do National Surgical Quality Program, ou eu posso usar o algoritmo da American College of Physicians, aí recomendado pela terceira diretriz brasileira, além do EMAPO também, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como uma avaliação de risco. Ok? Um pouquinho agora dos fluxogramas da American Heart. Esse fluxograma não é necessariamente de uma avaliação de risco, mas a ideia de olhar esse fluxograma é que ele tem aqui um ponto importante de definição em como é que eu investigo esse paciente, se eu faço algum teste não invasivo ou não de risco, baseado no grau funcional. E isso é a mesma coisa para o consenso europeu. O fato do paciente ter ou não menos do que 4 METs de atividade física me ajuda a desenvolver todo um racional de risco e racional de investigação para esse paciente. E de onde vem essa ideia, né? Tem esse primeiro trabalho do Veterans Affairs, mostrando 600 pacientes consecutivos, avaliando esses pacientes. Os pesquisadores perguntavam, não tinha nenhuma medida objetiva, mas perguntavam se o paciente era capaz de subir 2 lances de escada ou andar 4 quarteirões sem limitação, sem sintomas incapacitantes, sem sintomas que faziam ele parar antes de completar essa tarefa. Subir 2 lances de escada, uma coisa interessante que lance de escada, a gente pensa um primeiro lance, mas quando você olha o trabalho, um lance de escada é um lance, na maior parte das vezes um platô, e um lance em torno de 16 degraus, então é mais ou menos equivalente a 2 andares de escada. Para pacientes que não conseguiam fazer
esta atividade, subir 2 lances de escada, andar 4 quarteirões, eles tinham quase 2 vezes mais chance de ter complicação cardíaca. E para os pacientes que não conseguiam fazer, tinham mais de 5 vezes mais chance de ter uma complicação cardíaca isquêmica. Então, esta capacidade física, aparentemente, está relacionada com um aumento de risco de complicação cardíaca no pós-operatório, se você tiver uma baixa capacidade física. Esse é um estudo mais recente, de 2018, chama METS, esse estudo. Ele pegou 1.400 pacientes acima de 40 anos e que tinham qualquer fator de risco. A maior parte dos pacientes não tinham risco alto, era um Li menor ou igual a 2, e foi ver nesses pacientes capacidade funcional, em METS, o questionário de atividade física de Duke, o DASI, a dosagem de NT-proBNP e a realização de teste ergospirométrico. E o que esse estudo mostrou? Ele mostrou que quando eu olho para a mortalidade de 30 dias, apesar aqui do meu questionário de Duke melhorar a minha acurácia, ele melhora de 0,59 para 0,67, para mortalidade em 30 dias. Ele não mantém isso para todos os desfechos, mas a gente vê que o DASI está relacionado com morte em 30 dias, com morte por injúria miocárdica, tá vendo? Então, quando eu coloco aqui o questionário de atividade física, ele aumenta de 0,70 para 0,71, não é muita coisa, mas aumenta quando eu vejo complicação hospitalar. O único que tem relação com complicação hospitalar, que melhora a predição de risco do LI, é o pico de consumo de oxigênio, e quando eu falo de mortalidade em 1 ano, o que melhora a predição é só o BNP. Mas você vê que para eventos aqui 30 dias pós-operatórios, questionário de atividade física está relacionado com melhora da predição de risco de complicação no pós-operatório. Aqui a gente fala do fluxograma da Canadian Cardiovascular Society. É interessante porque ele define quem precisa de avaliação pré-operatória, que são pacientes acima de 45 anos ou adultos com doença cardíaca conhecida, significativa, ou que vão fazer algum tipo de cirurgia que precisa de internação, que vão passar pelo menos 1 noite no hospital. Se a cirurgia de emergência, eu vou fazer a cirurgia, e se o paciente é de risco, que eles chamam acima de 65 anos, ou de 18 a 64 anos, com doença cardiovascular, eu faço a vigilância pós-operatória com eletro, com troponina, e deixo esse paciente ou uma semi-intensiva, ou eles chamam de pós-anesthetic care unit. Uma unidade, se a cirurgia é de urgência, eu só vou proceder à cirurgia, e se eu conseguir olhar um pouquinho esse paciente antes dessa urgência, vai ser aí nas próximas 24 horas, se eu puder compensar alguma coisa, uma hipertensão, uma desglicemia, fazer algum diagnóstico do paciente não tenha conhecimento antes, eu posso olhar, mas, de novo, eu vou fazer a cirurgia, vou ver se esse paciente é de risco e vou fazer a monitorização pós-operatória. Se a cirurgia eletiva, que é o que a gente mais faz, é basicamente o que a gente avalia no centro perioperatório, eu vou ver o risco, e aí eles recomendam usar o LI. Se o paciente é acima de 65 anos, tem o LI maior que 1, maior ou igual a 1, tem 45, 64 anos com doença cardiovascular, eu vou dosar o BNP. E aqui é uma coisa importante, interessante, que o Canadian, ele usa o BNP como os outros índices usavam a capacidade funcional, né, os índices mais antigos. Se o BNP é negativo, eu não preciso de nada adicional. Se o BNP ou NT para o BNP, e aqui a faixa de corte é 300 para o NT para o BNP e 92 para o BNP, eu também mando esse paciente para a unidade de recuperação pós-anestésica e vou monitorar esse paciente com troponina e eletro no pós-operatório. A diretriz brasileira, ela também tem o fluxograma que, se a cirurgia é de emergência, eu procedo à cirurgia, e se eu tiver alguma recomendação, eu consigo fazer. Se o paciente tem condição cardiovascular grave no perioperatório, uma coisa importante, eu vou falar no algoritmo do centro perioperatório, mas esse paciente não dá para operar, eu primeiro preciso estabilizar a condição cardíaca dele, para depois levá-lo para uma cirurgia não cardíaca.
E se ele não tem nem uma cirurgia de urgência, nem nenhuma doença cardiovascular grave, uma condição cardíaca cardiovascular, eu vou estratificar o risco conforme o índice que eu preferi usar, o I, o ACP, ou o EMACO. Se ele for de baixo risco, eu opero. Se ele for de risco intermediário ou risco alto, eu vou definir esse risco e vou fazer a solicitação de prova funcional, quer dizer, de um teste não invasivo. Se for cirurgia vascular, se for uma cirurgia de risco intermediário e baixa capacidade funcional, com nível de evidência um pouco pior, e eu vou otimizar a terapêutica conforme a natureza do risco. Se é isquêmica, se é insuficiência cardíaca, se é doença valvar, se é arritmia, e este paciente vai para a semi-intensiva, vai fazer, ou para a própria UTI, vai fazer eletrotroponina até o terceiro pós-operatório. Esse é o fluxograma da diretriz brasileira. No centro perioperatório, a gente segue bastante o que a diretriz brasileira fala, com alguns detalhezinhos diferentes. Então, se a cirurgia de emergência, eu opero e vejo no pós-operatório o controle dos fatores de risco e a pesquisa de eventos cardiovasculares. Se a cirurgia não é de emergência, eu vou ver se meu paciente possui algum tipo de cardiopatia descompensada, que são insuficiência coronariana aguda, então angina classe funcional 3 e 4, então infarto recente, infarto agudo, esse paciente tem um risco muito grande de eventos. Se tem insuficiência cardíaca descompensada, classe funcional 3 e 4, New York Heart Association, edema agudo de pulmão. Se eu tenho arritmia grave, então fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, fibrilação arterial, com frequência não controlada, acima de 120, bloqueios atrioventriculares mais graves, como BAVT, BAV MOPTIS 2 de segundo grau, valvopatia severa, com estenose aórtica grave, ou estenose mitral grave, estenose aórtica com gradiente acima de 40, ou com área valvar menor que 1 centímetro, mitral também com gradiente acima de 20, ou área mitral menor que 1 centímetro, tem outros parâmetros para a gente ver gravidade da estenose aórtica, mas esses parâmetros são os básicos, os principais, além da clínica, de falta de ar, desmaios, síncopes, dor torácica. Então, esses pacientes têm que compensar primeiro a doença cardíaca e depois fazer a cirurgia, já que a cirurgia não é de urgência nem de emergência, é uma cirurgia eletiva. Quando a cirurgia é de baixo risco, eu vou avaliar o LI e vou olhar as comorbidades e eu vou proceder à cirurgia. É bastante comum a gente ouvir, esse paciente a cirurgia de baixo risco, não precisa fazer nada. Precisa sim, precisa compensar as comorbidades. Se ele tiver uma hipertensão descompensada, um diabetes descompensado, uma ICC descompensada, qualquer doença que tiver descompensado, antes da cirurgia, a indicação é compensá-la no pré-operatório para depois fazer a cirurgia do paciente mesmo para cirurgias de baixo risco. Para o paciente que vai fazer uma cirurgia não de baixo risco, então aquela cirurgia de risco cardíaco intermediário ou alto pelo risco intrínseco e que tem uma boa capacidade funcional, quer dizer, eles têm mais do que 4 NETs, esse paciente também eu vou avaliar o LI para ver o risco, vou olhar as comorbidades dele e eu também vou proceder à cirurgia com controle clínico das comorbidades. Também não vou ficar fazendo nada muito mais importante para esse paciente, porque este funcional dele me garante que ele tem, me sugere que ele tem uma chance menor de complicação no pós-operatório. Se o paciente vai fazer uma cirurgia de risco moderado e alto pelo risco intrínseco e tem uma capacidade funcional baixa ou desconhecida, eu vou olhar os fatores de risco de LI, diabetes, creatinina, acima de 2, doença arterial coronária, doença cerebrovascular, insuficiência cardíaca, e vou ver quantas variáveis do risco de LI esse paciente tem. Se ele tem nenhum fator de risco de LI, a chance dele ter evento é muito baixa, menos de 1%, então eu vou proceder à cirurgia. Se ele tiver 1 ou 2 fatores de risco de LI, eu chamo esse risco de intermediário. E se ele tem 3 ou mais fatores de risco de LI, ele chama de alto risco. Tá? Para o paciente de risco intermediário e para o paciente de alto risco, eu vou pensar se eu preciso de outros exames, de uma avaliação complementar, se indicado, então se eu vou fazer eco, teste não invasivo para isquemia, algum outro tipo de avaliação. Eu vou ver se eu preciso fazer cardioproteção, ou cirúrgica, ou
cardioproteção farmacológica, que a gente chama, se tem uma medicação para diminuir o risco, e vou fazer a vigilância pós-operatória para esse paciente também com eletrotroponina, por pelo menos 72 horas. Lembrar para o paciente de alto risco, além de ver o que eu posso fazer para diminuir esse risco, eu posso pensar em reavaliar o risco-benefício do procedimento. Então, aí é hora que eu tenho que conversar com o cirurgião, ver se vale a pena fazer o procedimento. Lembra que a gente está falando aqui de procedimentos eletivos, então dá para postergar o procedimento para melhorar esse paciente. Não vou conseguir melhorar esse paciente, precisa mesmo fazer a cirurgia. Tem uma cirurgia menos cruenta, com menor risco, com uma técnica que possa diminuir a chance desse paciente ter complicação no pós-operatório. Esta é a hora de reavaliar o risco-benefício. Bom, com relação aos algoritmos e às escalas de avaliação, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente volta para as próximas aulas de avaliação complementar, cardioproteção em situações especiais. Espero vocês para as próximas aulas, espero que tenham curtido aí. Muito obrigado.